Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicos e acadêmicas. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias. Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla, Isabela Nascimento. Na reunião de Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 7º próximo passado, foi decidido, olha que bom, gostei, foi decidido que eu continuaria como âncora do programa, sempre coadjuvado pelo acadêmico Orlando Ataíde. Foi a decisão plenária, a decisão da nossa academia, do nosso Ateneu, do nosso Silogeu. E nós dois acadêmicos, deveremos fazer um roteiro, mudar, ou se for necessário, mudar a estrutura do programa, ou fazer um roteiro para a participação de um membro do Silogeu, um membro por cada programa. Tanto que assim ficou decidido que o acadêmico Teotônio estava presente, reclamou numa nota do grupo que o professor Orlando, o acadêmico Orlando, havia sugerido que ele fosse hoje um participante. E eu disse que ainda não, porque nós conversaríamos, eu e o professor Orlando, a respeito de como será este roteiro de participação de apenas um acadêmico ou uma acadêmica por programa, porque até por uma questão da estrutura da rádio, da estrutura do estúdio, que não cabe tanta gente assim. E também ficou decidido na mesma reunião, Alex, que não só acadêmicos participarão, mas todas as pessoas do município ou da capital envolvidas com a literatura, com a cultura, poderão ser convidadas, alunos de escolas para declamar. Eu fiquei encantado com alunos da Escola Emília Clara de Lima declamando poemas lindos. Isso poderá acontecer em nosso programa. Bom dia, queridas e queridos ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana de Belém. Dê uma carona para o nosso programa no carro do seu coração. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio, que visa levar a todas as pessoas que ouvem a Rádio Umari o que é a Academia de Letras Maritubense, como é que ela funciona. Temos no comando dos botões do áudio o nosso amigo Alex Carvalho. É a Umari na Umari.
Também na reunião do dia 7 nós decidimos a nossa confraternização, onde haverá a troca de presentes dos amigos visíveis. Dos amigos visíveis. Tudo faz crer, provavelmente, dependendo das adesões ao evento, que a nossa vice-presidente Margarete Hess está fazendo no nosso grupo, o evento será realizado no Centro de Eventos Dom Pietro, localizado na Avenida Edilton Bastos, que tradicionalmente chamam de Rua do Fio. Estamos esperando as confirmações dos membros do Silogeu para confirmar a realização da nossa confraternização natalina acadêmica. Dito isso, vou passar a palavra para o homem que foi elogiado pela presença dele em nosso programa, pelos membros do Ateneu. Com a palavra, o professor, mestre e acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite Otal. Estamos em pleno mar. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil. Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espiadas. Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Muito bem, com a palavra, ainda continua com a palavra. Bom dia a nossas queridas ouvintes, aos nossos queridos ouvintes. Eu não vou pedir desculpa por ter iniciado o programa sem me apresentar, né? Porque não, mas a apresentação você fez em programas anteriores. Exatamente. Então, eu sou Orlando Está muito Tadeu, apresentado. Orlando Tadeu, sou professor e acadêmico, número 15 da cadeira da Almari, e, mais uma vez, né, essa sensação de prazer muito grande que nós estamos aqui nessa rádio, que presta um serviço muito importante, muito relevante à comunidade maritubense. Dá um abraço aqui no Alex, né, mais uma vez ainda solicitando condolências, né, para o falecimento de sua mãe. Um abraço todo especial ao Dr. Lázaro Falcão, nosso grande presidente, a todas as acadêmicas e a todos os acadêmicos. Muito bem, eu iniciei a minha fala com um dos poemas mais famosos, mais importantes, né, que eu considero, enquanto pesquisador, né, enquanto mestre de literatura,
de um poeta, inclusive, que é objeto do nosso desafio literário, Castro Alves, o poeta baiano. Esse texto aí é chamado de Navio Negreiro, né? Então, é um texto que, porque vocês não podem, né, ter a visão, mas praticamente todos os versos terminam com um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação indica, na linguagem verbal, toda a revolta, né? Todo o clamor de um jovem, veja bem, 22 anos. Quer dizer, como é que um garoto, né, saindo dos coelhos do ventre da mãe, de 22 anos, conseguiu produzir um texto que chocou, né, no sentido positivo, a sociedade da época, século XIX, que é o Castro Alves. Então, eu não vou falar mais sobre o poema, né, doutor, porque ele é objeto exatamente da nossa, do nosso desafio literário, ok? Espero que tenham, né, não tenham se assustado aí com esse início, né? A gente tem que também ousar, né? E assim, na minha próxima fala, eu acho que é um dos objetivos do nosso programa, doutor Lázaro, é interagir, inclusive, já dando uma pré-estreia da nossa escola literária, né? Pois não. Falando sobre alguns conceitos, né, relacionados à literatura. E a gente observa que a proporção que as pessoas vão conhecendo mais, né, a importância da literatura, o que é que ela é efetivamente, mais poderão interagir com a gente, observar a natureza e o objetivo do programa. Então, hoje eu vou falar depois sobre duas palavras que eu considero muito importantes nessa questão da produção literária, que é prosa e verso. Muito bem. Muito bem. Então, mestre Orlando, continuam de pé as questões, as perguntas sobre o desafio literário, né? Se nós não vier algum ouvinte que acertou e vem aqui provar esse acerto das questões sobre Castro Alves, vai ficar para o outro programa. Ficará para outro programa. É o desafio literário. Né? É uma ideia, 200 conto. Uma ideia, uma iniciativa maravilhosa do mestre Orlando. O poema é aqui. Hoje nós iremos declamar, recitar 2 poemas da nossa coletânea. Prosa e versos. Hoje é do acadêmico Dilermando Serrão e da acadêmica Geni Begou Cranhé. O acadêmico Dilermando Serrão ocupa a cadeira número 11 do nosso Silogeu. Olhe só o que poetiza Dilermando Serrão. Fui germinado pela semente do Umari. Sou descendente dessa gente que teve a vida escrita nos trilhos desse chão. Sou filho dessa terra, forjado no trabalho ardente. Estrada de ferro, Maria Fumaça, família Serrão. Tenho orgulho da minha origem, sou nativo, sou raiz, sou maritubense, meu irmão. Gente simples, povo humilde, de enorme coração. Acolhe o distinto, chama-o de descendente. Essa é minha cidade, meu lar, meu mundo, metade de mim e meu todo. Marituba, te amo, de alma e coração. Um abraço, Dilermando, do Lázaro Falcão. Você rimou tudo. Nós somos Marituba Raiz.
Olha que beleza poética da nossa acadêmica Geni Begogren. A Geni, ela ocupa a cadeira número 12. A Geni ainda não deu adesão, né, professor Orlando, à nossa confraternização. Ela que é a mais entusiasta das acadêmicas nesses aspectos festivos, ainda não deu a luz dela para adesão à nossa confraternização. Mas bem, a Geni ocupa a cadeira número 12. Vejam só, ela tem belos poemas. Muito. Inclusive eu participei de um evento da Alani em Ananindeua, eu e a acadêmica Geni Begô, e eu fiz lá uma mini apresentação do boi transformoso lá. A Geni vibrava, e eles vibraram com o nosso boi, vibraram lá na Academia de Letras de Ananindeua. É o boi transformoso. Pois bem, olha só a beleza de poesia da Geni. Terra orvalhada. Amar intensamente, como a chuva na calçada, como a terra orvalhada, com o ar derretendo de madrugada, com o fogo aceso em meu coração, com a água no porão, com a lua cheia na escuridão, com o meu sim e o meu não. Parabéns, acadêmica. Os textos dela são assim, né, meio concretos, né? São curtos, mas são bem significativos. Eu queria só fazer o adendo aqui. Eu acho que não tem aqui em Marituba, em todos os poderes constituídos, né? Não preciso nem falar quais são, quem ama tanto Marituba quanto os acadêmicos e as acadêmicas. É verdade. Porque só quem faz declamação de amor aqui para Marituba parece que somos nós, né? Não, eu acho que tem gente que também. Tem que faz também. Mas nós fazemos publicamente. Abertamente. Né? Nosso amor claro, nosso amor não é escondido, nosso amor é abertão. Todo mundo vê, para todo mundo ver e amar essa cidade. Mas quem quiser que está escondido, pode vir aqui. Pode vir, né? amar Marituba de viva a voz na Umari. Correto. Nós recebemos aqui um zap do poeta Dilton Pereira, que está nas ondas do rádio. Também o nosso ouvinte, Naldo Trindade. Bom dia, minha querida Academia de Letras Umari. Tô ligado. Obrigado, Naldo. Obrigado. Então vamos lá. O poema Canção. Espécie de subparte do programa, essas sessões, né? É muito bacana. Poema Canção. A saudade apertou. Eu não posso ficar. Por rever minha gente, abraçar meus parentes em Belém do Pará. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou embora pro Pará. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Quando eu me lembro lá da praia do Outeiro, Salvaterra e Mosqueiro, dos passeios em Marudá, e aqueles velhos igarapés de Marituba, a saudade me perturba. Conterrâneo eu vou voltar. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Chegando lá, vou matar minha saudade, comendo na minha cidade um prato pitoresco e reunir aquela turma camarada para comer caranguejada na barraca do Patrício. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Não é que eu queira falar mal da Guanabara, pois eu sou pau de arara e vivo muito bem aqui. Mas estou doido pra comer caranguejada e pegar um tamatá ensopado no tucupi. Eu fico aqui o quê?
Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Eu fico aqui o quê? Eu não quero mais ficar. Eu fico aqui o quê? Eu vou me embora pro Pará. Olha que coisa linda. Aqueles velhos igarapés de Marituba. A saudade me perturba. Conterrâneo. Eu quero voltar. Eu vou voltar pra Butirã, pra Marituba. Quem canta essa música? 3 opções. Carlos Nascimento, Curica da Pedreira e Oswaldo Oliveira. 50. 50 conto para comprar um livro da nossa academia, da nossa coletânea e tomar uma garapa com pão doce lá no mercado, na feira de Marituba. Mas tem outras opções também, né? Com os 50, né? Tem tomar uma gelada aí. Ainda mais lá na feira, hein? Então, esquituguru com pac, esquituguru com pac, esquituguru com pac, esquituguru com pac, pom, pom. A resposta, o poeta Dilton Pereira acertou. Oswaldo de Oliveira, o Vavá da Matinha. Aham. Pode passar no banco oficial do Uriboca, Avenida Três Poderes, passando o Pato Macho, Tem que levar o cartão, próximo né? de Anão de Deus. Leva o cartão. Naldo Trindade acertou a Oswaldo Oliveira, mas o Dilton mandou primeiro. Então é do Dilton, Naldo. É o cara, é a literatura nas ondas do rádio. Dilton. Sábado, à tarde, em Abaetetuba, Dilton. Dito isso, eu passo a palavra para o nosso mestre da gramática e da literatura, Orlando Ataíde. Nós aqui reiteramos aqui o desafio literário sobre Castro Alves. Inclusive, eu fiz essa entrada aqui, né, meio diferenciada, exatamente para fomentar, né, o interesse por esse poeta e dizer assim, né, que todo o texto dele, esse poema Navio Negreiros, é um poema longo. Né? Eu não vou falar do que se trata porque é tema do nosso desafio. Mas eu quero dizer que as pessoas perguntam, né, os alunos, quando a gente fala sobre esse poema, como é que ele conseguiu referenciar de forma tão viva, de forma tão realista, essa questão dos navios negreiros. Né? E ele, com 22 anos, morreu com 24 anos, muito jovem. 24 anos? Sim. E produziu esse texto com 22. E assim, ele explica, né? Claro que ele não viajou para a África, né? E nessa época não havia, né, Alex? Não havia internet, não havia também câmeras, né? Nem celulares para filmar. Não tinha Irondelli. Então ele explica que, como eles pertenciam lá em Salvador a uma família razoavelmente de posses, e que as empregadas, né, nessa época, escravas, então, da casa, faziam os serviços domésticos, elas, então, narravam, né, como é que havia sido essa viagem delas para a África. E ele, então, já com esse espírito, né, de revolucionário, né, social nessa questão, começou, então, a se interessar, e isso aí foi exatamente a inspiração que ele teve para produzir todo o seu material literário. Então a pergunta é a seguinte: por que o Castro Alves, poeta baiano, foi conhecido na literatura brasileira como poeta dos escravos? É a primeira pergunta. Tá? Então é uma pergunta dissertativa, né? A pessoa vai ter que explicar direitinho por quê. E a segunda coisa... Sim, e aí, além de falar exatamente o porquê desse nome, né, que ele ficou conhecido, né, Poetas dos Escravos, que traga, né, um texto dele, tá, que confirme essa condição de Poeta dos Escravos. Então, esse texto você pode
vir aqui à rádio, né, responder as perguntas, como mandar outra vez as pessoas verem, ou podem, então, de uma outra forma, mandar aqui as respostas. Ok? Então, fica o desafio literário nesse contexto aí. Castro Alves, porque o poeta dos escravos, e trazer algum texto, né, que ratifique, que confirme, que justifique essa condição. Ok? E assim, como eu havia falado, o nosso objetivo é também discutir, é também ter essa relação com nossos ouvintes em relação a alguns conceitos, né, algumas informações sobre literatura. Então, como o nosso programa também é voltado para os jovens, para os estudantes, né? Então, essas informações nossas, elas servirão, inclusive, como forma, não de aula, ninguém está aqui para dar aula de literatura, mas como forma de conhecimento, para que quem vai fazer o Enem, quem está estudando, trabalhando esses conteúdos, essas temáticas, que possa, então, ter esse reforço. Então, eu gostaria de falar hoje sobre dois termos que são muito utilizados quando se trabalha a questão da literatura, que é são os termos prosa e verso. Então, isso é muito importante até para a questão da produção de texto. Então, assim, qual seria fundamentalmente a diferença entre um texto em prosa e um texto em verso? Não sei se vocês lembram que as pessoas, principalmente no interior, assim, ao final da tarde, né, sentavam na frente das casas e diziam assim: vamos prosear, né? E você também deve ter ouvido alguém falar assim, né? Esse rapaz é cheio de prosa, né? Então, a prosa, na verdade, é um tipo de texto, é um tipo de linguagem. Mesmo sendo no aspecto literário, a prosa ela é mais objetiva, né? É aquela escrita normal. Você começa um pouquinho à direita do papel, vai até o final da folha e vai dividindo em parágrafos. É como o jornalista escreve, é como o cientista escreve, né? Mas em relação à literatura, mesmo como eu falei, sendo um texto literário, é um texto que tem uma relação mais direta, é um texto que tem uma relação mais próxima com a realidade, né? Então, por exemplo, um conto e um romance ou uma crônica é diferente de um poema, né? Por quê? Porque o romancista, ele trabalha a realidade. Narração, né? Ele trabalha a recriação da realidade, né? Isso. Então, a linguagem ela é uma linguagem mais, digamos assim, mais formal, aquela linguagem, aquele tipo de escrita que enche toda a folha do papel. Esse é o texto em prosa, geralmente utilizado por romancistas, contistas, cronistas, novelistas, enfim. Já o texto em verso é aquele texto mais subjetivo, aquele texto que tem mais a ver com a sensibilidade, né, da questão poética, né? Tanto é que a palavra poesia ela está mais relacionada com o verso do que com a prosa, né? Existe poesia em um texto em prosa, sim, né? Mas realmente a referência maior da poesia é com o texto em verso. Ou seja, então a gente no retorno a gente conclui. Linda essa aula. Com relação a isso, mestre Orlando, o professor Antônio Fredson emocionadamente ligou para o programa, mandou uma mensagem dizendo que ele acompanha com o maior prazer e elogia o nosso programa. Ele que é professor, que é poeta, e está ligado ao nosso programa. Pode ser convidado, né? Muito obrigado, professor Antônio Everton. É professor Antônio Fredson. Pode ser convidado, né? Vai ser um dos nossos convidados. Vamos para o apoio cultural, depois voltamos com a literatura nas ondas do rádio. É a alegria da poesia, a alegria de Marituba, a alegria no nosso coração. Mestre Orlando e Alex e a dona Lúcia, lá da Pedreirinha, Ana Lúcia, mandou um abraço e um beijo em nossos corações. Receba reciprocamente, dona Ana Lúcia, os nossos beijos no seu coração. Que o Natal seja
a alegria de Deus em seu coração. Ela disse que ela escuta o programa todo sábado e fica muito satisfeita quando a gente começa o programa cantando bom dia, bom dia. Muito obrigado, dona Ana Lúcia. E também, mais uma vez, o professor Antônio Fredson. Ele deseja também para nós aqui do programa um Feliz Natal e boa entrada de 2025 e diz que este nosso programa tem uma importância ímpar para nossas escolas. Sim. Ele é professor, é mestre, e nós nós vamos marcar um programa para conversar com o professor, convidar o professor Antônio Fredson, dentro já do nosso novo roteiro, né, professor? Sim, do nosso roteiro, para nós dialogarmos aqui no programa. E o nosso ouvinte número 1, né, porque eu fui o primeiro ouvinte, no primeiro programa ele entrou logo em contato conosco. O Naldo Trindade, ele disse que ele perdeu por 2 minutos os 50 contos do Oswaldo Oliveira. Porque ele estava tomando café, ouvindo o programa, e o Dilton se antecipou e acertou que era o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira, realmente, é o Vavá da Matinha. Isso. Ele era de APU, natural de APU, no município de Castanhal, mas morou muitos anos na Matinha e tinha uma relação muito grande em Marituba, porque ele era primo da dona Tutuca, esposa do seu Raimundo Barbosa Santana, o seu Nonô Santana, da família tradicional de Marituba. Nome da rua lá, né? Da Raimundo família Barbosa Santana. E ele vinha para Marituba, cantava conosco, ia para o Igarapé do Deodato, ia para o Igarapé do Buraco, ia para o Igarapé da Mata, ia para o Igarapé do Braz. Era maravilhoso. E ele cantava essa música. E quando ele foi para o estado da Guanabara, que era o estado da Guanabara, depois Rio de Janeiro, ele teve saudade do Pará e ele cantou esta música. Sucesso, e se lembrou, né, dos velhos Igarapés de Marituba. A saudade me perturba, conterrânea eu vou voltar. Oswaldo de Oliveira, Vavá da Batinha, Vavá de Marituba, Vavá de APU. Será que o nosso correspondente lá no Rio sabe dessa história aí? Sabe sim, porque Alexandre, a mãe dele namorou com o Oswaldo Oliveira. Tem até uma música que eu vou cantar aqui do Vavá, quando ele namorou com a minha irmã Tereza, que hoje mora no Rio, graças a Deus. Como, graças a Deus, o professor Orlando vai permanentemente continuar o nosso programa. Nos primeiros programas, professor Orlando, o Alex deve se lembrar, eu não sou professor de língua portuguesa, de português, mas sou estudioso, inclusive eu tenho até um livro de redação oficial que foi prefaciado pelo mestre Orlando, e eu tenho lá alguma coisa de gramática, porque não se escreve, não se faz um ofício, não se faz um relatório, não se faz hoje até um e-mail, que era memorando, um e-mail, se você não souber a gramática. E eu tenho este manual de redação oficial, que eu ainda não consegui fazer a edição, que foi prefaciado pelo mestre Orlando. E eu me enchiro de vez em quando a falar de língua portuguesa. E nós, por que eu falo isso? Porque, se Deus quiser, minha gente, nós vamos vou conversar com o professor Orlando, porque ele é coordenador da Escola Literária Almari, da ELA, do nosso curso da Arte de Escrever no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Eu estou tentando entrar em contato, aliás, entrarei em contato, que ela se dispôs, a secretária de Educação, a Viviane Ferreira, de nós firmarmos um termo de cooperação técnica para a realização deste curso, que será, se Deus quiser, no primeiro semestre de 2025, para alunos e talentos de Marituba, que querem se aperfeiçoar na arte de fazer literatura. E para isso, dentro do nós temos já pronto, aprovado em Assembleia Geral Ordinária, todo o conteúdo programático do nosso curso, que o doutor Orlando já revisou e concordou. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho com a cátedra do mestre Orlando sobre o período. Nós já vimos frase, já vimos oração, já vimos que a frase contém a oração, e hoje nós vamos falar de período.
O período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo ser simples e composto. O período simples é o formado somente por uma oração e tem um único verbo ou de uma única locução verbal. Você até falou aqui, né? Então, o período, vou passar depois a palavra para o mestre. O período simples, constituído de um só verbo ou uma única locução verbal que nós já vimos no programa passado. Exemplo. Estamos felizes com os resultados. Estamos felizes com o resultado. O verbo, estamos felizes com o resultado. Ele sorri para o mundo. Sorri, o único verbo, período simples. O período composto é o que é formado por mais de uma oração em torno de mais um verbo, de mais de um verbo. Estudei muito, mas não consegui tirar uma boa nota. Dois verbos. Estudei, tirar. Duas orações independentes em um período composto por coordenação. Com a palavra, o mestre da gramática. Sim, o presidente aí colocou, né, de forma bem proficiente, mas eu gostaria só de retomar o que eu estava falando antes do intervalo em relação à questão da prosa e do verso, que são conceitos assim bem caros, né, para quem estuda literatura. E só concluindo, então a prosa e poesia fazem parte da produção literária. Só que a prosa, como eu falei, ela é um texto mais, digamos assim, objetivo nesse aspecto da apresentação verbal, mas que é texto literário. Então, por exemplo, a prosa ela se dá em um romance, em um conto, em uma crônica, em uma novela. E quem é que trabalha a prosa nessas modalidades literárias? É chamado de narrador. Ele narra os fatos, mesmo que esses fatos sejam recriados, ele é o narrador. Na poesia, não existe narrador. A prosa é uma narrativa, né? Sim, mais ou menos, isso. Já a poesia, não existe narrador na poesia. O que é que existe na poesia? Aquilo que a gente chama de eu lírico, né? Ou seja, geralmente, né, o poeta ele faz esse papel. Então, por exemplo, Machado de Assis, eu não posso dizer que o Machado de Assis foi um poeta, né? Ele foi um escritor, né? Porque, embora tenha feito poesia, a obra dele, principalmente, ela se dá na prosa. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Castro Alves é um romancista, o Castro Alves foi um poeta. Então, a poesia, diferente da prosa, é aquele texto que trabalha mais o mundo interior. Casimiro de Abreu. Também poeta. Trabalha mais o mundo interior, trabalha mais a sensibilidade, trabalha mais as emoções, né? Então, por isso que quando a gente fala em poesia, a gente fica assim meio açucarado, né? Porque a poesia, realmente, ela tem esse caráter mais íntimo, mais intimista. O doutor Ivanildo é poeta? Pois é, eu tenho... também. Não, é contista, não é? Contista, eu teria que saber. Então, essa é a diferença. Então, para corroborar isso aí, eu queria 5 minutos apenas, que eu contei esse tempo, né? Não vai passar mais do que isso. Eu ia participar de um projeto, o projeto Paulo Gustavo, em que a minha ideia, infelizmente não deu para fazer. A minha ideia era fazer o seguinte: produzir 10 contos e 10 poemas com o mesmo tema. Então eu faria um conto com um tema e a poesia com outro tema. Correlacionado. Sim. Ótimo. E aí eu produzi, inclusive, mas não deu. Talvez no próximo concurso eu possa participar. E quero dizer também a questão do estilo, né? Eu gosto muito de usar a literatura, aquele tipo de literatura que a gente chama de literatura social, né? Aquela literatura que denuncia, né, Alex? Aquela literatura que fala de pobreza, de miséria, porque isso também tem que ser colocado na literatura. A literatura também tem essa função de denunciar as desigualdades,
denunciar o sofrimento das pessoas. As distorções políticas. Isso. Mas, para vocês observarem como a literatura ela vem da realidade. Ninguém faz literatura do nada. Então, eu trabalho no local em que tem uma passarela ali em Ananindeua. E foi sobre essa passarela que eu fiz o texto. Então, eu vou primeiro aqui, rapidinho, ler o conto para vocês perceberem a diferença, como o conto, como a prosa se faz e como a poesia. Muito bem. Então, o título do conto é A Passarela. Meio-dia, sol forte de setembro, calor de matar, sensação de desespero emocional, além do físico. E é nesse clima que Márcia sai da escola, atravessa a praça e começa a subir pelos degraus carcomidos pelo tempo e irregulares pelo uso. Estava cansada, esgotada mesmo depois das 5 aulas dadas na escola onde trabalha há anos. 5 aulas, nossa, parece pouco, mas são como 5 telejornais dos grandes. E olha que lá é com o arzinho refrigerado, ambiente fino e acolhedor. Na sala de aula, não queira nem pensar. Ventilador quebrado, turma barulhenta, quadro rachado, enfim. Nada comparado ao chique espaço televisivo. Ao atingir, depois de algum esforço, o último dos degraus, começa a andar pelo chão de concreto da passarela. Até estranha por estar sozinha nessa caminhada penosa e urbana, sem outras almas para acompanhá-la. Já no meio do caminho, vê, no fim da passagem, uma cena que parece ser de um daqueles documentários das Nações Unidas retratando a vida nos países do terceiro mundo, mas que, na fria tela do televisor, não parecem ser reais, mas tão ficção quanto Avatar ou Matrix. Para, ajusta bem olhar, fixa a cena cruel, medonha, um Dante a roçar-lhe o lindo vestido cor de abóbora que costuma vestir às sextas-feiras de aula. O que é que ela vê? Uma mulher pálida, esquálida, faces encovadas, olhos tênues e enevoados, não pela idade, pois ainda era jovem, mas talvez pela fome e vergonha. Olha para Márcia e, ao mesmo tempo, puxa para perto de si 3 crianças igualmente famintas e tristes. A mulher estende a mão magra e Márcia estende a sua, com os 5 reais que uma das crianças, com fúria e avidez, puxa de suas mãos finas e bem tratadas de professora. Márcia desce os degraus, ainda olhando para a cena tão pungente, cena que passa todos os dias pelas retinas indiferentes de centenas de transeuntes, já incapazes de ver, pois se acostumaram a apenas olhar. E Márcia, ao fazer sinal para o ônibus 147, linha B, sorri ao relembrar o sorriso livre, branco e juvenil do Júlio, seu aluno do 6º ano que, vez por outra, leva um sonho de valsa para a professora preferida. Olha só, um texto literário que reflete, quem não já viu isso numa passarela? Uma família venezuelana, não é, pedindo. Então, esse é o conto, vocês perceberam. Quer dizer, uma linguagem mais fluida, né? E aqui, nesse caso, tem o narrador. O mesmo tema eu usei na poesia. Percebam a diferença. É o mesmo tema, mas dito de uma outra forma. Aqui não é mais o escritor, aqui é o lírico, né? A passarela de concreto, corredor de 1000 almas insones, guarda um segredo atroz, que a professora passante, pela primeira vez, vislumbra como um sonho mau. 4 anjos, talvez caídos, um já grande, de asas feitas. Perdi aqui. Rapidinho. 4 anjos, talvez caídos, um já grande, de asas feitas, a mãe, né? Prontas para voar ao ocaso. 3 ainda de asinhas cruas, curtas, incertas, penas em plumes, flocos de algodão, puras e níveis. A professora... A professora, cansada, arqueja ante seres alados, mas presos àquela passarela sólida e triste, onde não há mais flocos e nuvens de algodão, mas
passos frios, indiferentes, distantes. Mas a professora de vestido lindo, mesma coisa, né? Para e pode ver ainda o garoto na sala de aula, sorrindo, antes de pegar o ônibus de todos os dias, embaixo da passarela, céu de anjos. Ok? Lindo, olha, o mestre Orlando ele fez uma correlação entre o conto e o poema, Com o mesmo tema. do mesmo tema. E não fugiu da temática, a passarela. A passarela que atravessa Essa passarela existe. reflete a passarela da vida. Sim, claro. Que todo mundo, A todo dia passarela passa. da vida é um sacrifício, as passarelas da vida, como também é um sacrifício a passarela das travessias de um ponto ou outro da BR. Mas é isso aí, a vida. Isso é a vida que eu sempre quis. Eu sou de Marituba e eu sou feliz. Nós estávamos falando há pouco ainda com a parte gramatical do nosso curso, a arte de escrever, da Escola Literária Almari. Eu vou pedir rapidamente, porque o nosso programa está se aproximando do fim, e eu quero mandar um abraço, que o Rodrigo Falcão está nos escutando. O escrivão, rapaz, o escrivão escutando o nosso programa. Um abraço aí para o escrivão, sua esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Ele que é diretor da escola, a professora Júlia Freire, lá no... Um abraço, Rodrigo, um abraço, tamo junto. Eu tentei dizer o que é período, mas eu não sei muito não. O professor Orlando vai falar sobre o tema, período simples, período composto. Correto. Bem, o período, na verdade, a principal característica dele é ele iniciar com letra inicial maiúscula e tem que terminar por ponto. Tá? Ou seja, é a nossa fala cotidiana. Né? A gente fala através de frases e períodos. Sendo que o período, ele necessariamente tem que ter a oração. Tá? Por exemplo, o doutor Lázaro diz assim: bom dia, ouvinte da Rádio Mari. Isso não pode ser um período. Isso é uma frase, porque não tem verbo. Então exatamente. Também não tem oração. Já falamos sobre isso aqui. Bom dia, ouvinte da Almari. Você tem aí uma frase, inclusive nome, a gente chama de frase nominal, porque só tem nome aí. Substantivo, adjetivo, não tem verbo. Para ser oração tem que ter verbo, e para ser período tem que ter oração. Ou seja, o período ele tem que iniciar por letra maiúscula e terminar por ponto. Mas, dependendo digamos assim, da intenção da pessoa que escreve ou fala, esse período pode ter uma oração apenas. Né? Tendo uma oração apenas, é o período simples. Tá? Mas ele pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 100 orações, vai ser o período composto. Mas aí o verbo também é referência. Né? Referência. Então, como é que você sabe o número de orações do período? Pela contagem dos verbos ou das locuções verbais. Perfeito. Tá? Então, o professor chegou à sala de aula. Período simples. Né? Chegou a forma, o verbo. Né? O professor chegou à sala de aula e cumprimentou os alunos. Já não é mais simples, é composto. Mas vejam que todos dois começam por letra maiúscula e terminam por ponto. Né? Esse ponto pode ser um ponto final, ponto em seguida, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticências. Então é isso, quer dizer, a questão do simples e composto, não está dizendo simples, uma oração, um verbo, ou uma locução e composto, mais de uma, 10, 20, 30. Então, o presidente deu show também. Muito bem. Nós vamos continuar, porque eu recebi uma vez uma reclamação, poxa, pararam de falar na parte gramatical no programa, eu já estava até aprendendo, nós vamos continuar de forma bem simples, mas isso nós daremos no nosso curso, A Arte de Escrever. E Lázaro, eu acho que tem uma questão aqui muito relevante, inclusive para todos os ouvintes da Rádio Mari, que a gente poderia falar sobre a questão do novo acordo ortográfico. Também. Que houve algumas mudanças aí, né, na questão da escrita. A gente pode, no próximo programa, referendar isso aí. Falando nisso, ontem eu vi do grande mestre na internet da gramática a respeito da reticência, né? Sim, reticências, o significado de reticências.
Depois da reticência, se começa com letra minúscula ou letra maiúscula? Aí depende muito da intenção. Né? O que é? Inclusive, ele explicou lá que reticências vem de uma palavra latina, né, que tem relação com tácito. Tácito é aquilo que fica implícito. Tácito é aquilo que não é algo oficial, mas que pode ser. Né? Então, aquela história do era uma vez, porque as histórias de conto de fadas começam assim, era uma vez, porque quando fala era uma vez, é como se esse pensamento continuasse, né? Então, a reticência também serve para isso. Então, depende muito da intenção do autor. Ele pode continuar depois das reticências com minúscula ou maiúscula, mas sempre no sentido de que é algo que vai ser dito, que vai ser continuado ou pelo escritor ou pelo próprio leitor. O Clube do Remo se classificou para disputar o campeonato da Série A. Reticência. E o Paysandu também. Exatamente. Aí é uma ironia. E é admitida a ironia na reticência. Se colocaste com maiúscula, tu está dando mais referência ao Paysandu, né? O Clube do Remo, em sensacional campanha, conseguiu a promoção para a Série A. Reticências. Dá uma paradinha aí. Reticência. E o Paysandu também. Que sonho, que sonho, que sonho. O programa está chegando ao fim, minha gente. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus no coração. Sempre Jesus, sempre com Jesus. Parece que está crescendo, né, a audiência. Né? Já teve mais gente ligando aí.